O Jornal da Assembleia está no ar com as notícias do Poder Legislativo alagoano. Em sessão com pauta cheia, deputados apreciam pareceres e discutem ações de fiscalização sobre as políticas públicas para o defeso. 4 projetos de origem parlamentar são sancionados pelo governador. E aumento da violência em setembro é debatido em plenário e parlamentares sugerem orçamento maior para a segurança pública. Veja no Jornal da Assembleia, que começa agora. O boletim mensal da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas registrou um aumento no número de mortes violentas em setembro deste ano em comparação com 2016. Foram 150 casos no mês e um total de 1.455 nos primeiros 9 meses deste ano. Os dados ligaram um sinal de alerta e dominaram o debate da sessão desta terça-feira. O deputado Rodrigo Cunha informou os altos números da violência em Alagoas no mês de setembro, de acordo com os dados do relatório da Secretaria de Segurança Pública. O mês passado, o mês de setembro, foi um mês que tivemos mais de 150 homicídios no estado de Alagoas, sendo o mês de setembro um dos piores dos últimos anos. Isso poderia ser algo casuístico, isso aqui poderia ser algo localizado, poderia ser as brigas de facções, tantas vezes aqui mencionadas, mas não é. Além de falar sobre o mês de setembro, estendo um pouco mais para falar sobre todo esse ano, em que nós temos aqui em Alagoas uma média de 5,32 homicídios no ano de 2017. Uma média muito superior ao ano de 2016, uma média muito superior ao ano de 2015. O parlamentar analisou ainda o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, que revelou Alagoas como um dos estados com mais taxa de mortalidade de jovens. Alagoas hoje é sim o segundo estado apontado como aquele que os jovens não conseguem ter uma vida longa. Ou seja, essas crianças, deputado Inácio, que há alguns anos atrás, há 10, 20 anos atrás, morriam com 5 anos, hoje ganharam a sobrevida e não passam dos 19. Em sua fala, o deputado afirma que não adianta o Estado investir apenas em segurança pública. Áreas como educação e esportes são fundamentais para a redução da violência e morte entre os jovens alagoanos. Ao analisarmos, mais uma vez, a nossa lei orçamentária e verificarmos, por exemplo, nossa Secretaria de Esporte, que já era mínima, que teve nesse ano 7,5 milhões para utilizar, no ano que vem terá 1,5 milhão a menos. Ao analisar a nossa Secretaria de Cultura, que vai ter 3 milhões a menos, deputado Inácio. Ao analisarmos nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, com menos 3 milhões e 400 mil. É daí que vem a violência, porque tudo isso gera uma exclusão. Rodrigo Cunha destacou a responsabilidade dos parlamentares, que irão votar o orçamento do Estado para 2018. A peça orçamentária já passou por 8 das 10 sessões obrigatórias para o recebimento de emendas. Que é necessário, sim, não apenas chancelar, mas discutir, propor, tentar mudar um pouco essa rota e que a gente possa também fazer um monitoramento anual. Segundo o Boletim de Segurança Pública, 80% dos crimes têm origem no tráfico de drogas. Assim, a destinação das verbas teria como objetivo o controle das divisas, já que Alagoas não é um produtor de entorpecentes. Um dos itens mais característicos da gastronomia alagoana, o sururu, praticamente desapareceu das lagoas. Os peixes também não vêm caindo mais nas redes. Tal fenômeno, causado pelas fortes chuvas, gera um grande prejuízo para milhares de famílias que vivem do pescado e do marisco. Para socorrer esses pescadores e marisqueiros, o Poder Legislativo pediu um seguro-defeso de emergência, mas com uma fiscalização forte no pagamento. Este foi um dos assuntos da sessão, que também aprovou pareceres de projetos do Tribunal de Justiça. Logo no início da sessão, o deputado Antônio Albuquerque solicitou a suspensão da mesma para que os membros das comissões de Constituição e Justiça, Orçamento e de Finanças se reunissem a fim de analisar pareceres de 8 projetos de origem do Poder Judiciário, entre eles o que cria o cargo de assessor de juiz de segunda entrância. Para que, se fosse naturalmente possível, nós pudéssemos dar encaminhamento e andamento à apreciação dessas matérias ainda na sessão de hoje. Defiro a solicitação de Vossa Excelência
Suspendo a sessão até que se reúna as comissões. Os pareceres foram analisados e, ao retorno da sessão, foram aprovados. Na ordem do dia, entre as diversas indicações, a do seguro-defeso, de autoria do deputado Galba Novaes, que solicita que o Estado libere o valor de um salário mínimo por 3 meses para pescadores e marisqueiras da região metropolitana, foi defendida pelo deputado Rodrigo Cunha, mas com a ressalva de que irregularidades sejam fiscalizadas. Esse mês, inclusive, foi divulgado para o Jornal de Grande Circulação que aqui em Alagoas o seguro-defeso chega a ter 60% de irregularidades, sendo um dos estados, isso inclusive foi informado pela própria Controladoria Geral da União, então colocando Alagoas como sendo um destaque negativo nas fraudes e nas formas equivocadas e na não conformidade para o recebimento do seguro-defeso. Nesta terça-feira, os servidores do Poder Legislativo ocuparam a galeria da Casa, iniciando as negociações para a revisão de suas datas base. Nós não estamos pedindo aumento salarial, nós estamos pedindo uma revisão salarial das datas base de 2015 e 2016. Os outros poderes já foram contemplados, exemplo do Poder Executivo, da Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça está sendo aprovado. A presidente do sindicato da categoria afirmou que a expectativa de diálogo é positiva para o bem dos servidores e do Poder Legislativo. Nós estamos começando a manter contato com a mesa diretora, já solicitamos reuniões oficiais, para tratar definitivamente deste assunto, o enfoque maior ser nele. E estamos vendo que a porta está aberta e vamos buscar esse diálogo para resolver esse impasse o mais rápido possível. 4 projetos de origem parlamentar tornaram-se lei nesta terça-feira. O Diário Oficial publicou a sanção do Dia do Defensor Público, de autoria do deputado Ronaldo Medeiros. Instituiu o Dia da Mulher Empreendedora, do deputado Galba Novaes. Entrou para o calendário estadual a Semana do Artesanato, de origem da deputada Jó Pereira. E, por fim, virou lei o projeto apresentado pelo deputado Rodrigo Cunha, que proíbe as instituições bancárias de negar ou restringir aos clientes o atendimento na boca do caixa. Pois bem, o Jornal da Assembleia termina aqui. Continue com nossa programação. Até logo mais.